Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, queridos patriotas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todas as nossas abelhinhas e ovelhinhas desse Brasil varonil. Uau! Hoje é um dia especial. Tá acontecendo muita coisa. Irmão, eu hoje estou tomando minha creatina. Alô, Bela, tô tomando aqui minha creatina. Mas se você não tem creatina e você está tomando teu chá de Durex, eu queria sugerir que você tomasse hoje teu chá com Durex. Porque, irmão, eu não sei, hoje é feriado, eu não sei quanta gente que vai vir aí hoje por causa do feriado. Normalmente, quando é feriado, a gente tem menos público, né? O pessoal tá viajando e tal. Não sei quanta gente vai ter aí, mas também não importa. Nós tiver em 2 ou 3 aqui, tá bom, né? Que tá bom também. Eu vou trazer um vento hoje aí pra tu. Lembra daquele patê, 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 patu, patu, patê? Lembra desse? Chico Anísio, né, imortal? Escuta aqui, eu vou trazer um vento pra tu hoje. Irmão, eu sugiro que você aperte os teus cintos aí na tua cadeira. Lula participou do podcast Mano a Mano, do Mano Brown, conhecido pelo apoio ao presidente e também por críticas frequentes ao PT. Na entrevista publicada hoje, Lula voltou a dizer que a regulação das redes sociais é prioridade para o governo. O petista admitiu ainda que o escândalo do INSS prejudicou a imagem do governo. Abre aspas. Quando sai uma denúncia de corrupção no meu governo, é normal que, no momento, as pessoas pensem que foi no governo Lula, porque fomos nós que descobrimos. Então, cabe a nós dizer em alto e bom som por que aconteceu aquela corrupção. Quem foi que fez aquilo? Quem é a quadrilha que estava por trás daquilo? E aí, isso cria um debate. Eles sempre vão dizer que fomos nós. E nós sempre vamos dizer a verdade. Fecha aspas. Lula atribuiu a queda na popularidade do governo ao que chamou de fotografia do momento captada pelas pesquisas de opinião. Abro aspas novamente. Eu sempre acho que pesquisa é uma fotografia do momento em que você faz a pesquisa. Até o segundo semestre deste ano eu dizia para as pessoas, não há por que ainda terem a afirmação de que... Este 19 de junho de 2025 é o dia de Corpus Christi, feriado cristão celebrado por milhões de brasileiros. E pelo terceiro ano seguido, Lula, que recentemente se comparou a Jesus Cristo e disse que talvez somente o Salvador fizesse um trabalho melhor que ele, recusou o convite feito pela organização da Marcha para Jesus em São Paulo. Você está vendo aí as fotos. O ato, organizado pela Igreja Evangélica Renascer em Cristo, reuniu milhares de pessoas em um dia de shows, orações e manifestações públicas de fé. Lula foi representado mais uma vez pelo ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. No discurso, o chefe da AGU evitou citar Lula, mas repetiu o que disse nos anos anteriores. Abre aspas. Lula criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus em 2009. Fecha aspas. Também participaram do evento políticos como o governador Tarcísio de Freitas, que você vê aí nas imagens, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Conforme o último censo, quase 27% do eleitorado é composto por evangélicos. Hoje, de novo, o Lula foi representado de uma forma, digamos, protocolar pelo chefe da... Irmão, aperta os cintos aí na tua cadeira, porque hoje eu vou deixar você meio eufórico. Eu acho, né? Se você for assim, mas eu achei legal. Hoje é uma notícia, um vento, né? Sobre uma movimentação no tabuleiro de xadrez narniano, né? Uma movimentação. Os jogadores estão jogando o jogo. E a gente está aqui só contando cada movimento, né, de peças que está acontecendo no tabuleiro para que você tenha aí uma noção do que está acontecendo nos bastidores de Nárnia. Agora, eu recebi um vento que veio de Nárnia do Norte, o vento seguro, de dentro da Abaixada do Norte de Nárnia Central, dizendo que nós podemos sim ter uma visita do Loirão em Nárnia do Sul de surpresa, de maneira não oficial. Escute isso aqui que eu estou te falando. Quando eu falei da criptonita envenenada aqui, todo mundo berrou, né? E eu disse, ó, essa parada vai chegar. E chegou, né? Não chegou? Chegou. Agora eu vou te dar um outro vento aqui. Entendeu? Atenção, você que está aqui só para copiar e correr atrás das coisas que o desdobramento traz de primeira. Isso aqui é o vento. Isso vou repetir. Existe um vento, é um vento ainda, mas é um vento que já faz mais de 30 dias que está soprando na Abaixada de Nárnia do Sul. Já está soprando esse vento. Que o Loirão
e o Rubi, escute isso aqui, podem vir fazer uma visita não oficial a Nárnia do Sul. Ok? O vento, é um vento ainda, é um ventinho ainda, certo? Mas, como você sabe que os narnianos do norte, eles são muito organizados e eles se preparam com muita antecedência, já estão sendo tomadas medidas preparatórias para a chegada, pretensa chegada do loirão em Nárnia do Sul de maneira não oficial. Irmão, é um vento ainda. Isso ainda é um vento. Ok? Ainda é um vento. Mas eu já tô aqui, assim como eu falei da criptonita envenenada, você que era só um vento, né? Mas eu vim aqui e falei, porque eu não, né, irmão? Eu não sou desmamado com garapa, você também não. Você é um desdobramenteiro, né? Você é um desdobramenteiro, você já tá acostumado aqui com o meu style, né? Style do pasta, você já tá acostumado, você sabe que eu venho aqui e falo o que eu tenho que falar mesmo. Certo? E, irmão, coisa vai ser nervosa aí. Entendeu? Nervosa. Estão querendo chutar para longe personagens que têm sido decisivos na história narniana até aqui. Outros personagens estão querendo tirá-los das páginas da história. E isso vai dar uma merda gigante. Escuta o que eu tô falando pra você. Ontem, segundo ventos, esse é um ventaço. Esse aí não é ventinho, esse é um ventaço. Esse é mais importante do que o primeiro. É um ventaço esse aí. Um macaco negro ontem, em conversa com o Gambá, na selva narniana, no submundo de Nárnia, pediu a cabeça do corvo-chefe do Corval. Irmão, pediu a cabeça porque o corvo-chefe tá batendo de frente com o macaco negro e tá falando não. Sacou? Porque tá na boca de ser magnetizado também e ficar atraindo metais, receber um choque do magneto. O corvo-chefe já sabe e já desceu já. E agora o macaco negro tá pedindo a sua cabeça. E, segundo o chefe, corvos de todas as estirpes que gostam muito do seu corvo-chefe, ou do seu chefe-corvo, se você preferir, porque dizem que o chefe-corvo ele é muito corvístico, ele luta pelos corvos, entendeu? Ele é um corvo camarada. É a conversa que tem dentro do Corval, é essa aí. Eu queria te dar esse feedback. Canal da Fernanda, obrigado, Deus abençoe. Queria te dar esse feedback. Que o corvo-chefe do Corval, dizem os corvos, que é um corvo especial, querido, que resolve o problema de todo mundo, que se empenha por todos os corvos, que ele é parceiro, irmão. Entendeu? Parceiro, todo mundo gosta dele, e que ele é muito gente boa. Dizem os corvos. Né? Eu, como nunca fui no Corval em Nárnia, não sei, porque eu não conheço, então não posso falar. Mas se um dia eu puder ir, né? Espero que possa. Convidado, claro, e não levado. Convidado e não levado, né, irmão? Não de Uber Black, né? Mas, né? Não de Uber Black, claro, isso aí eu não gostaria, mas convidado, tomar café, eu gostaria, quem sabe um dia possa. Né? Que o corvo-chefe é muito gente boa. E que tá todo mundo muito chateado com o macaco negro. Porque ele está pedindo a cabeça do corvo-chefe. Estes ventos do chefe dizem... Depois eu vou te dar o vento inteiro. Estou só te dando um spoiler. Só estou te dando um spoiler porque eu quero que você fique com coceira aí. Que eu só vou te contar no final, né? Você fique com coceira. No final eu vou te contar a história inteirinha. Toda ela. Narrada. Fato a fato. Né? Que parece que aquele falador profissional Olhe... Sabe o falador profissional Olhe? Que ele pode receber muitos presentes do dia para a noite que vão fazer da vida de muitos personagens de Nárnia um inferno. Caso ele resolva, de fato, sacanear o corvo-chefe.
Porque os corvos de toda a Nárnia estão muito chateados. Entendeu? Essa história aí. Porque ele foi um cara que pôs a cabeça para fora, asas, patas, tudo em prol do macaco negro, fez de tudo e agora estão querendo jogar ele fora como se joga um saco de lixo, né? E ninguém está contente com isso. Parece que, né? Gaia TV, obrigado, Deus abençoe por você estar aqui. Parece que, pelo vento do chefe aí, que o chefe andou pirilampiando pelos corval aí, né? Que a coisa vai ficar ruim pros caras. Entendeu? Parece que. Mas vamos trazer as notícias, depois a gente vai falar de vento, né? Depois nós vamos tratar aí da história narniana, né? De Nárnia. Você viu que a operação de Israel para abater os caras era Operação Nárnia? Vamos lá, Folha de São Paulo. Vamos lá. Lula compara Brasil pós-Bolsonaro à faixa de Gaza e diz que será candidato para vencer em 2026. Eu acho que tem que cortar a cachaça desse homem aí, que negócio tá feio. Governo derrotado, dá uma olhada. Tinha um que não bebia, você lembra que tinha um que não bebia, corpãozinho e tudo, né? Mas esse acho que foi, né, para outro lado, né? Eu acho que ele tá no outro lado. Governo derrotado. Governo ladeira abaixo. Congresso derruba 12 vetos de Lula. Diário do Poder. Pleno News. Supressão do IOF. Lula libera mais de 1 bilhão em emendas. Primeiro fronte. Última hora. Eu quero avisar você para tomar cuidado, porque o PT, a esquerda, está reunindo toda a sua artilharia pesada para lutar contra o Congresso, né? E os caras são especialistas, né, irmão? Dá uma olhada aí. Aliados de Lula se revoltam com o Congresso e convocam o povo a se rebelar contra parlamentares. O governo está indo muito bem porque a gente não está entregando as coisas que nós temos que entregar. Este é o nosso ano da colheita. Nós vamos entregar. Fecha aspas. Muito bem, ó. Lula disse aí que a queda na popularidade é uma fotografia do momento. Mas será que os erros na economia, a apatia política, a desconexão com a vida real não seriam as razões? Quem eu vou ouvir agora? Carlos Cauti. Eu só queria, até mandar mensagem agora para o Binha, eu só queria responder graficamente. Vou limitar as palavras. Não sei se o Binha, podemos mostrar o gráfico que demonstra como a roubalheira sem vergonha e sem limites no INSS começou no momento exato em que Lula voltou ao Palácio do Planalto. Vou me limitar a usar as palavras do vice-presidente Geraldo Alckmin. Voltaram à cena do crime. E assim, as imagens, os números não mentem. Eles não têm... Aqui, estamos vendo o famoso gráfico que ficará marcado na história da infâmia nesse governo. Desde 2014 havia uma série de descontos no INSS, mais ou menos por volta de 50 bilhões de reais, que é um valor alto, mas contando 1 trilhão de reais de benefícios, é mais ou menos estável, aceitável, é normal, vamos dizer assim, não tem nenhuma grande alteração. Olha só o que acontece em 2023, quando o Lula chega ao poder. Explode não apenas o número de descontos, valores descontados, vão para 350 quase bilhões de reais. Total, roubaram 6 bilhões de reais em meio, segundo aquilo que sabemos, desses 350. Mas o número também de entidades que foram credenciadas para poder fazer os descontos, e algumas delas roubaram, como aquela que era presidida ou liderada pelo irmão do Lula, essas entidades não estavam autorizadas durante o governo Bolsonaro. Volta lá, Binha, só para a gente ver. Durante o governo Bolsonaro, inclusive em 2019, a gente está vendo aquele pedacinho cinza, algumas entidades tentaram se credenciar, foram imediatamente individuadas como entidades irregulares, potencialmente que poderiam levar algumas fraudes, e foram descredenciadas. Portanto, sim, esse escândalo de corrupção tem todas as 10 improntas digitais do governo Lula, tem envolvimento de um irmão do presidente Lula, tem nenhum membro do parlamento brasileiro ligado ao PT, nenhum deputado, nenhum senador quis assinar a abertura da CPMI do INSS, um ministro já perdeu seu cargo, o presidente do INSS nomeado por Lula já perdeu seu cargo. Falta o quê? Falta o quê para falar que esse escândalo é mais um caso de corrupção generalizada do governo Lula? E só para terminar, Daniel, a parte que é mais um escárnio, é o tapa na cara da sociedade brasileira, é que essa turma roubou bilhões de reais, e quem está devolvendo dinheiro para os aposentados, como justamente tem que ser feito, não são os ladrões, somos nós. Porque eles pegaram esse dinheiro dos cofres públicos já arrombados pelo governo Lula e estão dando para os aposentados que precisam desse dinheiro para sobreviver. Ou seja, além do furto, temos também a tomada, vamos dizer assim, é uma piada. Além do furto, temos a piada frente à população brasileira. Pois aquele gráfico que você exibiu há pouco, ele não tem uma onda. Parece que é um tsunami mesmo que vem
sobre nós, né? Só Aí falta a dizer que é imagem. fake news, né? Só fala dizer que os números oficiais do INSS são falsos, aí prende todo mundo, fecha o INSS, porque aí perderam completamente a vergonha também. Contra fatos não há argumentos. Antes de ouvir, Augusto, eu vou trazer um outro ponto, que é o seguinte. Ao falar sobre o julgamento das redes sociais, que pode agravar a censura no Brasil, Lula declarou que a regulamentação tem mais chance de ocorrer por meio de decisão do STF, onde o assunto já tem maioria a favor da responsabilização das plataformas, do que pelo Congresso. Digo aqui o seguinte, abre aspas, eu acho que se a gente não regular o comportamento das redes digitais, diz Lula, sobretudo depois da inteligência artificial, nós estamos totalmente vulneráveis, fecha aspas. Ele é censor, né? Ele defende a censura. Ele não quer que seja publicada a informação, não desinformação, segundo a qual ele é ladrão, que eu repito aqui. E eu vou escrever, depois da regulamentação, eu vou escrever, Lula é ladrão. Se eu for processado por dizer isso, eu vou arrolar como testemunhas os 9 juízes que o condenaram. Pronto, são essas as minhas testemunhas. E repito, é amigo de ditador, tanto que está a favor do Irã. É ex-presidiário, porque foi lá que ele conheceu, que ele se aproximou da atual primeira-dama, que para ele era liberada a visita conjugal. Ele, quando estava lá, ele saiu de lá, ele se tornou o quê? Ex-presidiário. Mas e as outras acusações aí que não deixaram fazer? Porque o que me preocupa é que essa regulamentação que eles falam, é só a tentativa de aplicar as eleições de 2026, nas eleições, durante as eleições, os mesmos abusos criminosos, os juízes, que o Lula querendo, né? Claro, é o consórcio, que tornaram que fizeram com que se perdesse a confiança na eleição de 2022. A eleição de 2022 foi viciada pela transformação do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral em partidos políticos que militaram em favor de uma candidatura, para favorecer uma candidatura e para prejudicar a do Bolsonaro. Foi isso. Nenhum petista mente. Nenhum está afastado tá sem acesso às redes. Agora, você acredita? Pois eu digo, todos mentem. Porque todos dizem que o Lula não é ladrão. AGU Jorge Messias. E o discurso, de sempre, como eu disse há pouco. Qual que é essa dificuldade, esse esforço do PT para se aproximar dos evangélicos que não tem dado certo? Por qual razão? Daniel, boa noite, Cauti, Augusto, Silvio, a todos que nos acompanham neste feriado aqui no Brasil. O Lula não foi primeiramente ao evento porque seria vaiado. Essa é a razão, ele tem medo de vaia. Ele tem medo de público aberto, público real. Aí não tem controle. Ele vai só nos cercadinhos que, digamos, a SECOM ou o Palácio do Planalto consegue controlar. Se não tiver ninguém controlando, ele não vai. E aí, claro, são pessoas do dia a dia, os evangélicos que fazem essa manifestação, e aí ele não foi. Não foi porque tem medo de vaia. Ia ser vaiado, como ele tem sido vaiado em qualquer lugar que ele vai, que de novo não seja controlado. A questão dos evangélicos, o PT nunca conseguiu se aproximar dos evangélicos. Teve lá, digamos, uma proximidade, uma certa proximidade no segundo mandato do Lula, porque ali você tinha a China crescendo 15%, a sensação do país que estava bombando, o que era, obviamente, tudo não era sustentável, porque a forma como o Brasil cresceu não era sustentável, porque dependia do crescimento da China e não criou riquezas próprias. Não fez reformas que poderiam modernizar o país. Bom, deu no que deu. Mas naquele momento, obviamente, todo mundo com aquela sensação, a economia tem um negócio que chama-se sensação de conforto. Você acha que está tudo bem e aí as pessoas acham que a economia está bem. Não, não está bem, tanto que não. Né? Depois veio a Dilma Rousseff e deu no que deu. O país inchou demais, não tinha mais caixa para poder pagar o que cresceu e o que cresceu sobretudo em gastos. Lá naquele momento até o Lula conseguiu se aproximar, mas também, convenhamos, ali era uma outra situação, ele tinha alta popularidade. Por mais uma fake, né? uma ideia fake de crescimento econômico que não se sustentou. Agora, não consegue, porque nenhuma declaração dele fala alto a qualquer pessoa que defenda minimamente qualquer religião. Preservação de família, preservação de costumes, nada disso. Ele é até contrário a isso. Bom, vê que ele cita aborto, na campanha ele é anti-aborto, depois não. Depois todas as citações são, na verdade, ou dúbias ou no sentido de que não, a mulher tem o direito. E não é uma questão científica, como já determina a lei brasileira. Não, é uma campanha. Sem contar, obviamente, essa questão
nesse momento do conflito, de que lado ele está. E onde se baseia boa parte, ou onde se baseia boa parte dos evangélicos, ou mesmo dos católicos, ou seja, tudo que vem, obviamente, do judaísmo, os valores, né, os símbolos, todos são muito cultuados. Lula está sempre no caminho errado, não vai ter resultado diferente. Se você fizer a mesma coisa do jeito errado, você não vai ter um resultado positivo lá na frente. É o que Lula faz em relação, por exemplo, a esse público especificamente dos evangélicos, que sim, são conservadores, mas entendem muito bem de política também. Muito bem, 5h50 agora. Carlo Cauti, boa noite, seja muito bem-vindo. Quero ouvir você também sobre esse tema, essa rejeição do Lula, sobretudo dentro do eleitorado evangélico. Qual é a sua avaliação? Boa noite, Daniel, Piotr, Silvio, Mestre Augusto. É muito simples. É um governo que, logo no começo, tentou facilitar procedimentos abortivos, como a gente viu durante a administração da pasta da saúde por Nízia Trindade, coisa que levou também ao afastamento, quando foi descoberta de dois líderes, né, dois responsáveis por departamentos daquele ministério, falando no caso de 2023. Um governo, então, que tenta facilitar o aborto. Um governo que se junta a países que são, por exemplo, ditaduras teocráticas. Um governo que não respeita a liberdade religiosa, um governo que está indo contra todo e qualquer tipo de regra moral que é zelada, que vamos dizer assim, tentativa de preservada pelos evangélicos. Qual tipo de popularidade pode ter perante esse público que é cada vez mais numeroso no Brasil? Um governo que é cada vez mais hostil a qualquer tipo de regra ética, a primeira das quais é não roubar, né? Pontualmente quebrada há vários anos em todos os governos do PT, é óbvio que será altamente impopular entre os evangélicos. Só que os evangélicos hoje são determinantes para ganhar as eleições no Brasil. Os evangélicos representam um número cada vez maior de eleitores e cada vez mais interessados, como o Piotr estava falando, na política e criar um país que seja o mais parecido, o mais semelhante possível aos seus valores. Então, os evangélicos elegem, por exemplo, pastores, os evangélicos acabam orientando também várias políticas. Portanto, o Lula tenta se aproximar de um público sem o qual não terá a mínima chance de continuar no governo após 2026. O problema é que ele tenta fazer isso com um histórico extremamente hostil a tudo aquilo que evangélicos acreditam. Então, nada mais, resumindo, de uma grande hipocrisia do executivo Lula, que mesmo tendo ministros evangélicos, como por exemplo o Messias, ou também a própria Marina Silva, entre outros, não consegue capturar a benevolência dessa fatia, dessa parcela tão grande, tão relevante da população brasileira.